Olá! Ela entrou para o Guinness Book como a maior serial da história e inspirou muitos livros e filmes sobre vampiros. Ela foi acusada de sequestrar, torturar e matar de 600 garotas. E não é só isso. Dizem que ela também se banhava no sangue das vítimas como um tipo de ritual de beleza. Parece coisa de filme de terror mesmo, né? Mas essa história é real, ou pelo menos parte dela. Eu sou a Márcia Gândara e esse é o Relatos Flash, um quadro aqui do canal Relatos Sombrios. Elizabeth Bathory foi uma nobre húngara nascida no século XVI. Ela ficou conhecida como a Condessa Sangrenta e até hoje é lembrada como uma das figuras mais cruéis da história da Europa. Mas será que ela era mesmo tudo isso? Elizabeth fazia parte de uma das famílias mais ricas e influentes da Hungria e desde pequena ela teve acesso à melhor educação, falava várias línguas, estudou política, religião, ciência e até filosofia. Para vocês terem uma ideia, a família dela controlava a Transilvânia e seu tio, Stephen Bathory, era o rei da Polônia. Apesar da riqueza, Elizabeth também cresceu cercada de episódios estranhos. Alguns relatos dizem que ela tinha convulsões, mudanças de humor e ataques de raiva na infância e que a família dela praticava magia negra e rituais pagãos. Isso nunca foi comprovado, mas a fama da família já era bastante sombria. Aos 15 anos, Elizabeth se casou com um conde militar chamado Ferenc Nadasdy, membro de outra poderosa família húngara, com quem teve 4 filhos. Eles se mudaram para o castelo, que eu não sei pronunciar o nome, onde ela começou a cuidar das terras e dos criados enquanto o marido vivia na guerra. E foi nesse período que começaram os boatos. Garotas jovens da região, geralmente camponesas, que buscavam emprego no castelo, começaram a desaparecer misteriosamente. Algumas famílias diziam que suas filhas nunca mais voltaram para casa. Outras alegavam que elas voltavam machucadas. As histórias que circularam foram ficando cada vez mais sinistras depois da condessa ficar viúva aos 44 anos de idade. Elizabeth teria batido com violência, mutilado, queimado e até mordido algumas dessas jovens até a morte. A maioria delas adolescentes virgens. Em alguns casos, as torturas duravam dias, mas o pior de tudo era o boato de que ela teria desenvolvido um ritual macabro de beleza, tomar banho com o sangue das vítimas para manter a juventude. Ela teria descoberto essa fonte da juventude por acaso quando Elizabeth bateu numa criada e o sangue da moça espirrou nela. Aí ela teria notado que a sua pele parecia mais firme onde o sangue tocou e a partir disso começou uma busca insana pela juventude eterna através do sangue de moças virgens. Além do tratamento de beleza, Elizabeth mantinha garotas acorrentadas para serem torturadas com porretes e açoites farpados. Para finalizar, ela arrastava as adolescentes nuas pela neve e derramava água sobre elas para que elas morressem congeladas. Com o passar do tempo, o castelo de Elizabeth Bathory ficou conhecido como um lugar de terror. As criadas tinham medo de errar, porque qualquer falha podia levar a punições extremas. E quando as camponesas começaram a assumir com frequência, ela passou a atrair garotas da nobreza, prometendo educação e boas maneiras. Mas o destino delas parecia o mesmo. Alguns depoimentos, porque mais para frente a condessa será julgada, falam de câmaras de tortura escondidas, masmorras subterrâneas e até um diário onde ela registrava nomes e os métodos usados com cada vítima. O número mais citado? 650 garotas, mas esse tal diário nunca foi encontrado. Em 1610, o rei da Hungria, Matias II, mandou um investigador chamado George Thurzó, que era primo distante de Elizabeth, para apurar as denúncias. Quando ele chegou ao castelo, ele encontrou um cenário assustador. Corpos espalhados, meninas machucadas, ferramentas de tortura e um forte cheiro de morte no ar. Segundo as testemunhas, Elizabeth foi flagrada no meio de um ritual coberta de sangue. O investigador ouviu depoimentos de pessoas que viviam ali na área ao redor da sua propriedade,
que Bathory havia torturado e matado mais de 600 moças com a ajuda de seus servos. Em dezembro de 1609, ela foi imediatamente presa, mas ela não foi sozinha. Os seus servos foram também. 3 deles foram executados. Já a condessa foi condenada ao isolamento perpétuo, trancado em um quarto feito de pedras, com uma pequena fresta na parede apenas para passar água e comida. Elizabeth passou 4 anos lá nesse quarto, até que foi encontrada sem vida aos 54 anos de idade. A causa da morte nunca foi esclarecida, mas dizem que foi de causas naturais. Ela foi enterrada em um cemitério local, mas o seu túmulo foi destruído pelos moradores revoltados. E hoje ninguém sabe exatamente onde está o corpo da Condessa Sangrenta. Mas e se tudo tiver sido uma conspiração? Porque tem uma corrente de estudiosos que acredita que Elizabeth pode ter sido vítima de uma armação política. O que faz muito sentido. Pensa comigo, uma mulher rica, viúva, com terras, influência e tropas próprias, num tempo em que as mulheres não podiam ter esse tipo de poder. Além disso, ela era protestante, enquanto a coroa e a Igreja Católica dominavam a região. E o tal investigador, o primo distante dela, era justamente um dos que herdariam as terras dela caso ela fosse condenada. O que é bem conveniente, né? É possível que ela tenha cometido abusos? Sim, como castigos severos, mas que o número de vítimas tenha sido extremamente aumentado ou até mesmo inventado para justificar a queda dela. Seu castelo hoje está em ruínas, é atração turística na Eslováquia e muitos acreditam que ainda existe uma energia sombria e pesada por lá. Mas e você, o que acha? A Condessa foi mesmo uma das maiores assassinas em série da história ou apenas uma mulher poderosa destruída por uma conspiração? Se você gostou dessa história, deixe o seu curtir, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço!